Este é o DigitaIcast, um podcast de Dr. Hub sobre o que realmente faz o digital funcionar na indústria farmacêutica. Aqui a gente sai do discurso e entra na operação. Esse vai ser o bate-papo de hoje. O que trava, o que foi testado, o que mudou e que vocês podem aprender no dia a dia. E o nosso convidado é um convidado muito especial. Hoje, Andrés, a conversa é com o Pedro, Head de Omnichannel Strategy na Roche, onde ele lidera a evolução do engajamento com clientes por meio da integração de canais. Nós vamos falar bastante disso, dados, tecnologia, e o nosso tema é muito direto, da complexidade à performance, navegando o digital em uma gigante farma global. E aí, Andrés, ansioso para hoje? Opa, ansioso e expectativa alta, porque eu sei o que eles fazem e eu sei que ele pode agregar bastante para a nossa audiência. É isso aí, Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, Andrés. Obrigado pelo presente. Eu estou vendo aqui já uma frase que a gente usa muito lá. O digital não substitui o rap, ele potencializa. Então a gente vem falando ao longo... Esse é um mito, Exato, é um mito. E o Paulo falou uma coisa lá na Roche uma vez, ele foi em 2023, quando a gente começou a falar de PJP digital, de visita remota, que ele falou, não é o digital que vai matar a força de vendas. É a força de vendas que não usa o digital, que não vai existir mais. Você lembra disso? Lógico que lembro. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, representando a Roche. Tem muita coisa boa, muita coisa legal para a gente levar para o mercado. Espero que as pessoas que estejam escutando a gente aqui possam se inspirar e evoluir, né? Porque a gente está num mercado em constante evolução, a indústria farmacêutica tem muita coisa para acontecer. E é isso, a Roche está alguns anos aqui no Brasil, sempre na vanguarda, na disrupção, e a gente espera contribuir não só com os pacientes e com os médicos, mas também com o mercado que a gente atua. É isso. Esse é o nosso objetivo, disseminar conhecimento, né? Exatamente. Olha, então, Pedro, eu vou começar já no título do nosso tema hoje, que fala de complexidade. Eu acho que deve ser uma das frases mais faladas na indústria farmacêutica. O quão o nosso cenário é complexo, tudo é complexo, e isso às vezes parece que barra a inovação. Só o termo já assusta. Eu queria começar por aí. Eu queria que você me comentasse, é tão complexo assim? E como que ela aparece no teu dia a dia? A gente já, como você disse, o mercado ele já é complexo, então as pessoas tendem a complicar ainda mais. Aquele medo, como é que eu mudo, como é que eu movo um mercado que já existe? E a gente tem, infelizmente, a síndrome da Gabriela, vocês já ouviram falar, né? Que é nasci assim, cresci assim, morri assim. É muito comum na indústria farmacêutica isso, pela regulação, pela forma que as pessoas pensam, e toda a disrupção tecnológica que a gente está vindo e está vendo acaba tendo que mover, ou seja, o mindset das pessoas precisam estar conectado. Mas para a gente construir uma boa operação, a gente tem que simplificar ela. Até porque a gente está falando de pessoas. Então não adianta eu ter uma big operação digital, uma super estratégia que vai ficar linda no PowerPoint, mas a implementação dela se torna inviável, principalmente quando a gente fala quem está no campo, que já tem uma série de outras atividades que não são orquestrar o omnichannel, mas ele tem que dirigir, ele tem que pegar trânsito, ele tem que estar em contato com o médico, ele tem que visitar. Como é que eu faço isso de uma forma fluida? Como é que eu permito que a minha equipe ela entenda o que precisa ser feito, como ser feito? E eu acho que hoje a gente consegue bater um papo aprofundado sobre isso e trazer cada vez mais informação do que aconteceu no dia a dia da Roche, desde a época que a gente começou a fazer esse movimento e contribuir com esse trabalho. Que eu acho que foi, talvez, uma das mudanças mais discutidas no mercado, foi essa mudança da Roche em si. Eu queria te falar um pouquinho sobre isso. Como é que você faz para evitar, né, tantas iniciativas digitais? Porque às vezes a gente se empolga e as áreas começam a entregar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e aí de repente você está num mar de iniciativas digitais, e aí você fala assim, tá bom, mas eu tô cheio de iniciativas digitais, como que eu faço para concluir ou escolher aquelas iniciativas digitais? Eu queria que você comentasse isso um pouquinho para mim, porque uma coisa é você estar madura, você estava falando, a gente estava discutindo isso daí lá em 2022, nós estamos falando aí de 4 anos atrás, né? Então passaram-se 4 anos. Você diria que hoje vocês estão no estágio mais maduro? Como é que vocês estão discutindo essas ações, iniciativas digitais e de omnicanal hoje lá dentro? Boa, acho que é uma ótima pergunta. Como é que a gente se sente
hoje, né? Então, se falar, a Roche tá... Não foi bem em 2022 que começou essa discussão. Movi para a Roche Pharma em 2022, mas essa discussão ela já está sendo trabalhada já tem algum tempo. Então, houve uma mudança, uma transformação robusta organizacional dentro da companhia, que começou a preparar ela para o futuro, olhando sempre muito para frente. Então, existe uma agenda da Roche, que é até 2028. Existe também uma visão de futuro dentro do mercado farmacêutico, que até 2034 a gente vai ter aí mais de 1 milhão de médicos, 85% deles vão ser digitais. Ou seja, o que a gente precisa fazer agora para esse movimento acontecer de uma forma estruturada e todo mundo entender? E se você me perguntar, Pedro, você está maduro? Não acho. Eu acho que a gente ainda está em constante movimento, falta muito para isso e tenho dúvidas se um dia eu vou virar para você e vou falar... Tô maduro, tô pronto, porque a gente vive a mundo tecnologia que muda avança muito também, rápido. Quando você vê, já está avançando. Quando você aprendeu uma codificação, essa codificação já mudou. A gente começou falando de ChatGPT, depois já foi para Gemini e agora já está falando de cloud. Então, como é que a gente se prepara para isso? O importante é se atualizar, não ter medo da tecnologia, entender que ela veio para ajudar e garantir que ela vai ser estruturada de uma forma que as pessoas entendam e usem. Tá? Em termos de maturidade, eu acho que o grande ponto que eu aprendi durante esse período de implementação, primeiro que eu comecei como PJP digital, né? Saí da Roche Diagnóstica como gerente de produto, fui para a operação, porque para modelar a estrutura que a gente está operando hoje, eu precisava sentir, eu precisava atender. Quem não conhece o que é PJP digital, explica rapidinho. Patient Journey Partner, que é uma posição híbrida dentro da Roche, muito empoderada, tem muita ação, porque ele é um mix entre um gestor de contas, um consultor de oncologia, um gerente de acesso, um pouquinho de MSL. Então, ela é uma posição agnóstica, ela não tem a venda como core, mas ela é responsável pelo business daquela região ou pelo... Mas fala com o médico. Fala com o médico, fala com o farmacêutico, fala com o comprador, não vende, ele interage. Gera demanda. Exato, ele gera demanda, mas ele entende a jornada do paciente. A responsabilidade dele é do diagnóstico ao tratamento, né? Então, diagnóstico, ciência, acesso, financiamento e o tratamento. Tudo isso está andando, o paciente está tendo acesso efetivo à droga. Essa é a função do PJP, garantir que essa jornada ela vai ocorrer de forma fluida. Perfeito, perfeito. Então você estava falando, você começou com o PJP digital para começar a criar essa maturidade na área. Justamente, não tinha ainda como uma operação estruturada digital, não sabia como montar. E da mesma forma também a gente não sabia como os médicos iriam entender isso, como seria o approach, esse relacionamento. Então, tudo começou, eu e mais uma pessoa, depois, um ano depois, fomos para mais 7, depois para mais 20, hoje a gente... Que ano foi isso? André, isso teve... A minha entrada na Roche Pharma, né, a mudança de diagnóstica para Pharma foi em 22, final de 23 a gente já estava com uma equipe terceira testando o modelo, e depois a gente efetivou essa equipe e contratou mais um número expressivo de pessoas. Hoje eles estão distribuídos entre oncologia, oftalmologia, doenças raras, mas o ponto principal é que agora a gente tem uma operação 100% operando próximo do Omnichannel, ou seja, aqueles 2 PJP digitais que iniciaram, que construíram a modelagem, que aumentou uma equipe, agora teve uma disseminação dessa estratégia, todo o customer facing da Roche, ela opera de forma igual. Então não existe mais o PJP analógico e o PJP digital, existem os PJPs Omnichannel. Perfeito. Logicamente que é uma orquestração, uns muito mais digitais, outros menos digitais, outros em dado momento do ciclo dele, ele precisa ser mais omnichannel ou mais digital ou não, e isso que traz essa fluidez. Mas o maior... Esse homem que faz o papel do representante na farma tradicional. Sim, ele seria É o gerador de demanda de cada BU. Exato, a diferença é que ele tem o business na mão, ele tem a amplitude de percorrer e se moldar de acordo com a necessidade da conta. Então é uma posição um pouco mais parruda. Não tem certo ou errado, tá? Tem momentos e necessidades diferentes. A Roche entende hoje que esse PJP
ele passa a ser o principal ponto de contato do médico. Então, em vez de o médico falar com o MSL, falar com o PJP. Se ele quer falar de acesso, vai falar com o PJP. Então, ele está preparado para assumir essa demanda e caso ele precise aprofundar um pouco mais, ele sabe aonde buscar informação e conectar com a área que seja necessária. Tá? E o digital ele veio para isso, né? Então, quando a gente começou a modelar, a ideia era como é que eu garanto que não só as praças com maior capacidade de volume, né, não só essa verticalização que a indústria farmacêutica acaba fazendo, o PJP Digital surgiu justamente para ampliar essa oportunidade de relacionamento, de chegar um pouco mais longe, de ir em cidades que a gente não visitava, né, ou garantir que o relacionamento médico ele fosse além dos grandes centros, além das grandes contas, mas permitisse também que todos os médicos, todos os farmacêuticos, todos os enfermeiros que atuam em alguma jornada que a gente atua, tivesse a oportunidade também, ou nos desse a oportunidade de falar com eles. Não é eles terem a oportunidade é nossa, é um benefício para a gente de poder chegar, por exemplo, em Cacoal, no estado de Rondônia, e conhecer a realidade, poder ajudar, entender a operação e por aí vai. Agora, isso deve ser uma orquestração, estou imaginando aqui, gigantesca de dados, porque é muita informação para um PJP. E eu queria entender isso. Hoje, quando a gente fala de Omnichannel dentro da Rocha, isso é uma estrutura de marketing, é uma estrutura de digital, ou não está embaixo em nenhuma dessas, vocês não têm uma estrutura de digital? Porque muita discussão hoje na farma é, devo ter uma estrutura de digital, não devo ter uma estrutura de digital. Isso fica para dentro de marketing, não fica para dentro de marketing. Como que isso se conecta à força de vendas? Como se conecta com a área médica? Isso é um projeto especial que cada um pode solicitar. Então, a gente ainda está discutindo isso. Qual que é o local disso tudo? Omnichannel para vocês, está onde? Depende. Vai depender do que a gente está falando, né? O PJP Digital ele é uma posição de Customer Facing. Ele está embaixo da estrutura de operações comerciais e Customer Facing. A posição de cada BU? De cada BU? Não, essa é genérica. Então, você tem um diretor de operações comerciais e Customer Facing e você tem também a área de estratégia, que vai cuidar da parte de estratégia de produto, de mercado. E tem a minha área, que é a área de Omnichannel, que gerencia canais, que define como a gente vai operar nessas ferramentas. Então, é tudo muito junto, não tem como você falar. Existe uma necessidade de você dividir e particionar a companhia por uma questão de área, mas hoje a gente opera em squads. Então, numa jornada, você tem um líder de jornada e dentro dessa squad você tem diversas pessoas ali dentro trabalhando de forma multidisciplinar. Então, você tem alguém representando o time de Omnichannel, alguém representando o time de Customer Face, alguém representando o time médico, e a gente consegue, de uma forma muito estruturada, madura e principalmente com parceria, evoluir e focar no que é o principal, que é atender o médico bem, de forma consistente e com qualidade. Perfeito. Você me perguntou sobre o que mais a gente aprende durante esse prazo, esse tempo. Primeira coisa, hoje eu tenho uma maturidade maior para falar o seguinte, que a gente foca muito no volume. Né? Quero interagir, volume de interação ou volume de material, preciso ter muito e-mail marketing, preciso ter muito WhatsApp e, na verdade, a gente não deveria falar sobre volume. A gente não deveria falar sobre o número de cobertura, o número de visitas, que ele fale, sim, muito mais sobre a qualidade dessa operação. O que move? O que adianta eu visitar 10 vezes se eu não movi nada? Por que eu não movi? Será que quando a gente começa a perguntar por que eu invisto tanto em tempo, por que eu interajo tanto e a coisa não acontece, talvez a minha estratégia esteja ruim. Então a gente começou a aprender isso e testar. A gente percebeu que muito do que a gente fazia não precisava ser feito, coisas que a gente não fazia precisariam ser feitas, e isso só aconteceu escutando, ouvindo o Customer Facing, identificando as oportunidades, ouvindo o médico, muita pesquisa, muito CX conectado a toda a estratégia, e com isso a gente começa a modular o nosso projeto, e ele ganhando corpo e as coisas acontecendo de uma maneira mais fluida dentro da própria empresa. Então, isso que a gente aprendeu até o momento. Eu não sei se você pode, se puder dar um spoiler pra gente, que eu fiquei super curioso agora, não sei você, André. O que vocês aprenderam assim? Cara, isso daqui realmente, olha, nessas interações, pesquisas, no Customer Experience, a gente entendeu que não vale a pena, vamos tirar
da frente. Questões concretas, né? Não é que não vale a pena e vão tirar da frente. Talvez não vale a pena você ter a quantidade, né? Por exemplo, eu vou ter e-mail para tudo. Será que eu preciso ter e-mail estruturado dentro do meu CRM para tudo? Ou eu preciso ter e-mails poderosos, e-mails que respondam a dúvida do médico? Será que são 10 ou será que são 3? Será que essa variação de conteúdo, né, os conteúdos modulares, eles precisam estar disponíveis em 100% dos canais que eu opero, ou eu posso criar um mix de canal? Com isso eu tenho uma diminuição do estresse de canal. Eu garanto que, primeiro, eu vou garantir a omnicanalidade, porque o meu representante, ou consultor, ou PJP, ele vai ter que ele terá que navegar entre esses conteúdos, e também eu tenho a oportunidade de dar ao HCP e entender como é que ele funciona, porque tem o sinestésico, você tem o cara que é mais auditivo, e aí naquele momento ele não pode falar contigo no WhatsApp, mas ele pode falar por telefone. Então não adianta você definir qual vai ser o modelo, porque vai depender do micromomento da pessoa, vai depender de qual setor que ele está, aonde que ele está naquele momento, se ele está num hospital público, se ele está no hospital privado, se ele está no consultório, e aí? Então, você tem que permitir que a tua operação flua de acordo com a necessidade do médico, de acordo com o HCP, mas não necessariamente você precisa ter tudo em todas as quantidades, você pode mesclar. Então, essa é a maturidade que a gente só vai pegando, testando, mas a primeira coisa que eu fiz faz um monte de material. E aí eu comecei a perceber que eu gerava muito mais esforço interno e pouco impacto. É uma questão não respondida também, né? Porque tanto que essa pesquisa que a gente vai fazer em conjunto sobre as preferências do médico em relação a canal e conteúdo, pretende responder uma parte disso, né? Não é tão óbvio ainda na indústria o que realmente funciona. A indústria, quando passa do presencial para o digital, ela aplica, em muitos casos, as regras do presencial, que vamos combinar que são materiais e formas de apresentação ruins, muitas vezes, né? Quer dizer, o que se apresenta no tablet para o médico, hoje em dia, não satisfaz a exigência para uma comunicação digital, a riqueza, a capacidade, possibilidade de interação e tudo isso. Então, a gente ainda não sabe bem o que funciona com eficácia, né? no canal. O que o médico gosta de acessar, canal e forma de conteúdo. Que eu acho que é o mais difícil, né? Eu brigo demais, Pedro, com essa questão, e eu trago um exemplo clássico que é esse, Andrés. Eu sempre trago o exemplo dos webinars que as farmas fazem. Né? Se você faz uma pesquisa simples no webinar e pergunta onde que o médico está assistindo essa webinar, você vai ter lá 80% assistindo no seu smartphone. Né? E a webinar está em que posição? Ou seja, está em 16:9, na posição da TV aqui, e o cara está assistindo isso em pé. Né? E o teu conteúdo não está na vertical, como fazem hoje. O exemplo hoje é as novelas verticais, que elas se adaptam. Se você gira ela abre e expande para funcionar 16:9, e se você volta na vertical, ela vira 9:16. Né? Mas eu queria voltar nesse assunto, porque você me falou um negócio que eu acho muito importante. Na tua dor, Pedro, lá, na tua experiência, onde que você vê, e até para contar para os seus colegas que estão nos assistindo aqui, o problema é o quê? Às vezes é um excesso de canal, é a falta de priorização ou é governança? Eu acho que é a falta de conhecimento que o canal tem. Qual que é o poder do canal? E aí depois vem a questão da priorização. Principalmente quando falar de Omnichannel, você tem um monte de canal lá, mas cada canal vai ter uma função. Então é a mesma coisa que eu vou te dar agora um carro esportivo e você vai para sua fazenda. Não vai funcionar, algo vai mal, né? Possivelmente você vai agarrar em algum atoleiro. E aí o grande ponto é como é que a pessoa ela olha, por exemplo, para um WhatsApp ou para uma automação de e-mail. Como é que eu garanto que os canais mais persuasivos serão tratados de forma diferente dos canais mais capilares? Mas como é que eu junto tudo isso e garanto que, na minha operação, eu vou ter a visita face-to-face, que tem um poder de persuasão absurdo e de conexão do relacionamento, porque negócio se faz olhando no olho, apertando mão.
mas eu também garanto que entre uma visita e outra eu mantenha presença, que eu garanta o share of mind, que o médico entenda, ou qualquer outro HCP entenda que ele pode contar comigo e que eu não vou lá apenas para falar oi e falar sobre mim. E sim, garantir que eu estou presente e a hora que ele precisar ele vai saber me chamar. Então, essa falta de maturidade que faz com que a gente acabe estressando o canal, estressando o time interno de produção de conteúdo e dispersando o impacto de cada um deles. Então, para mim, priorização ela é super importante, mas tem um entendimento anterior de para que serve cada um desses canais. E eu ainda percebo que muitas vezes a gente entra numa discussão de mas eu uso como? Eu uso para quê? Eu não sei se você já teve essa mesma percepção, esse sentimento com outras pessoas que você conversou, mas eu sinto muito isso, conversando com o time que eu trabalho, mas conversando também com outros colegas, vendo que em outras indústrias eles ainda estão discutindo se e-mail é importante, mas também entendendo se liberar um WhatsApp, por exemplo, se faria sentido. E eu fico me perguntando, mas ainda a gente está discutindo isso? Sim. Por quê? Então, vamos segurar esse negócio do WhatsApp, porque esse a gente quer entrar, né? Mas esse daqui mais para frente. Mas você falou do negócio da questão de conhecimento, eu queria letramento, dando dica aqui para quem está nos ouvindo, porque muita gente está perguntando, tá bom, mas onde que o Pedro busca esse conhecimento? Porque na indústria a gente sabe que não é tão fácil assim, porque tá todo mundo aprendendo, a gente tá numa fase de aprendizado, todo mundo. Tá todo mundo testando, tá todo mundo olhando se é ou não é. Você, Pedro, que canais que você tem buscado conhecimento? Você tem feito cursos ou não? Tem um canal que você pode indicar, olha, sigam esse canal ou leiam esse livro? O que você pode dar de dica para quem está nos ouvindo que está te abastecendo com isso? Paulo, é muito variado, né? Curiosidade. Mas assim, hoje em dia a gente não tem mais desculpa de falar não consigo me atualizar, não tenho tempo. Cara, eu fico 1h30 na marginal. Então, tempo eu tenho para escutar um podcast. Eu não vou falar nome de podcast, porque senão a gente acaba se fazendo propaganda e tenho vários amigos que estão nisso, mas podcast é importante, YouTube é importante, ler um livro é importante, fazer um curso, não digo que precisa fazer uma pós-graduação agora, para você quer entender o mercado, quer entender como é que funciona esses canais, faz um curso de extensão, faz um curso avançado de 3 meses. Eu sou curioso por natureza, então eu comecei, logicamente, a trabalhar com digital muito antes de vir para a Roche Pharma, eu estava ainda na diagnóstica e comecei por necessidade. 2. Uma, eu estava na pandemia, e outra que o recurso era escasso, tinha pouco recurso e eu não tinha como lançar produto 100% presencial. Primeiro que eu não tinha time para isso, o recurso de marketing era baixo, eu estava na área de diagnóstica, e então eu precisava aprender. Então eu fui me especializar, fiz o MBA, fui entender um pouco mais, fui estudar mais, fui me aprofundar nisso, isso lá em 2020. Então quando eu cheguei para a posição de PJP Digital, eu já entendia minimamente essa operação, tinha a teoria básica, mas eu consegui operar, e dali para frente foi muito testar, modelar, não ter medo de errar, porque se a gente também tiver medo no mercado que a gente está num ambiente que não te permite também operar e criar criatividade, coisa que a Roche permite muito isso, então também tem muito da onde eu estava, tá? E dos gestores que eu tive como suporte para isso. Sim. Então, muita coisa do que eu fiz, talvez se eu tivesse uma outra multinacional, eu não conseguiria fazer. Eu não sei se é teu propósito, Pedro. Você tem falado muito essa coisa do mito que o omnichannel não funciona na indústria farmacêutica. Eu não sei se é algo que você está querendo deixar claro que funciona, mas eu queria que você começasse por aí. Por que você acha que esse é um mito? E por que tem muito assim, testamos lá o omnichannel e não funcionou? Eu não sei se o cara testou o omnichannel ou eu gosto de chamar de omniburden, que eu acho que muito o que acontece é esse estresse que você comentou e a gente acaba gerando um omniburden gigantesco para aquele médico e não faz o omnichannel na sua tese verdadeira. Paulo, a primeira coisa é de desmistificar o que é o omnichannel. Acho que a maioria das indústrias farmacêuticas não fazem, né? E a própria Roche, a gente está num caminho para isso. Eu estou numa posição de omnichannel, mas porque a gente quer muito ser isso. A gente já passou, a gente está evoluindo muito, eu colocaria a Roche entre um intermediário, entre um cross-channel, já chegando no omnichannel. Está muito perto disso. Mas o problema maior desse burden que você traz é o que é omnichannel. As pessoas não sabem.
E a maioria hoje opera no multi-channel ou talvez somente no face-to-face. Grandes companhias, com amigos que eu tenho, cara, não consigo mandar e-mail. Então, será que eles estão operando no Omnichannel mesmo? Trabalhar com 2 canais é Omnichannel? Ter integração do CRM com esses canais, saber quando o seu HCP entra em contato com o teu sistema de informação, com o teu saque, e o teu PJP saber que ele ligou há uma semana atrás pedindo uma bula de um produto que você foi lá visitar e você não falou, doutor, conseguiu a bula? Tirou sua dúvida? Isso a gente ainda está no caminho. Olha que a gente começou bem lá atrás, a gente está muito próximo disso. Mas eu acho que o maior problema é o conhecimento do que realmente é ser Omnichannel. E tem poucas empresas hoje no Brasil que são Omnichannel, eu não estou falando nem só de indústria farmacêutica, que se for indústria farmacêutica, eu acho que não dá para contar em um dedo. Mas, considerando o mercado como um todo, sim, tem algumas, mas são poucas. E aí voltando para o nosso mercado, então, sair da fase, entendendo que todo mundo entende de Omnichannel e sabe o que quer, primeiro, a gente está no mercado regulado, então automaticamente as pessoas tendem a ir para a zona de conforto e falar, não funciona. Por quê? Existe um risco operacional, um risco reputacional. Depois, outra coisa que eu escuto muito, o HCP não é digital. Aí me vem a pergunta, what? O quê? Como assim não é? Se todos nós somos, e aí me remete à época que os bancos começaram a digitalizar, que todo mundo reclamou, e hoje se eu te perguntar, por exemplo, qual a última vez que você foi numa agência bancária? Não, nem lembro. E aí? Por que não permitir que o médico opte quando precisar de uma visita presencial ou não? Vai chegar um determinado momento que a gente vai chegar nesse tipo de discussão. Ele não é digital enquanto você não oferece um canal de interação que ele possa interagir com e obter valor, né? Tem dados recentes da Equivel, demonstrando que a gente já tem uma operação, médicos utilizando o WhatsApp cada vez mais. Me surpreendeu até um dado, médicos acima de 80 anos utilizando o WhatsApp, e a gente ainda discutindo se funciona ou não. Então, não é sobre o Omnichannel, é sobre nós mesmos entendermos que o mundo mudou. Daqui a alguns anos, 85% dessa base será nativa digital, e a indústria que não operar de uma maneira mais fluida e que se importe como o médico quer ser atendido, ou o farmacêutico, sinceramente tenho dúvidas de onde ela estará. Então, não é sobre isso. Se você oferece o teu portal, né, que a gente sabe que o médico não entra em portal de laboratório porque ele considera uma base enviesada. Se você considera o portal a tua maneira digital de interagir, ele não vai ser digital mesmo. Eu acho que depende muito. Eu tenho uma visão um pouco diferente. É uma cultura que se criou no Brasil, porque quando a gente pega... Sobre portal? Do que você está falando? Sobre portais das indústrias farmacêuticas. Eu acho que depende do que você entrega. Sem dúvida. Se o teu portal entrega valor, sem dúvida, você vai. A gente está indo para um caminho onde o diálogo Roche, por exemplo, ele vai ser trabalhado e estruturado de maneira diferente. E por quê? Não é porque o Brasil acha, mas sim porque a gente já está percebendo que em outras afiliadas a gente conseguiu gerar valor. E a gente tem uma média de 90 mil médicos visitando mensalmente o nosso portal na Alemanha, que é muito mais conservadora do que a gente. Então, dá para fazer, dá para entregar valor sim, só que você tem que ser responsável. Dá trabalho, exatamente. Tem que criar conteúdo. Tem que gerar conteúdo, o conteúdo tem que ser estruturado, tem que ter autoridade, tem que ter conexão com sociedades médicas. Você precisa gerar valor. Por que ninguém conteúdo acredita? Independente, né? Se o cara entrar no portal e só vê propaganda do teu produto, esse que é o problema também. Você deu o exemplo do webinar, né? Você vai fazer o webinar exclusivamente para fazer propaganda do teu produto, o médico não vai, né? Ele quer ganhar alguma coisa, ele quer aprender alguma coisa, né? E muito do digital que a indústria faz, o médico não quer interagir porque a propaganda é o VA digitalizado, né? Você já fez até um post sobre isso no LinkedIn, né? Quer dizer, o representante recebe um apoio de um canal digital para fazer omnichannel, mas o conteúdo que ele tem para distribuir ele é um lixo, né? Não interessa para o médico, né? Eu tenho uma frase que eu falei recentemente, se o conteúdo não responde à necessidade do médico, não faça. Porque você vai queimar a relação. Eu estou perdendo tempo, gastando dinheiro onde eu poderia fazer outra coisa e ainda perdendo tempo do médico. E da próxima vez ele não vai interagir com você. Exato. Porque ele vai te desqualificar. E tem um nome bonito, agora eu vou encaixar meu papel aqui de professor de pós-graduação, tem um nome bonito para isso que a gente dá no marketing, chama conectividade ponderada. Exato. Não é porque você tem informação que você precisa usar. Exato.
Às vezes ele é tão óbvio que não vai fazer a menor diferença, né? Exatamente. Pedro, para quem você falou muito da questão do Omnichannel, para a gente encerrar esse assunto aqui, qual é o significado de Omnichannel para o Pedro? Garantir suporte e estar presente em todos os momentos da jornada do meu cliente. Ser agnóstico, é isso? Ser agnóstico. Ele está ali, está presente. Não importa como. Se ele precisar de mim, ele sabe que ele tem algum canal que ele vai conseguir falar com a empresa. Seja com o sistema de informações Roche, com o CIR, seja com o PJP, seja com o meu HSP, que é o meu gerente de acesso, por aí vai. Ou seja, é estar ali. Preciso de uma bula? Diálogo Roche. Preciso de alguma informação de produto? Estou lá no Diálogo Roche. Ou seja, eu tenho uma espinha dorsal de conteúdo, que é o Diálogo Roche. Eu tenho um mix de canal, né, assíncrono e síncrono, incluindo o meu time de campo, que opera e atende, suporta um médico, seja no outbound como no time de customer facing, seja no inbound como nos meus canais que eu gerencio. E basicamente para mim o Omnichannel é estar presente, conhecer muito bem meu cliente e atendê-lo da maneira que ele acha que ele tem que ser atendido, e não como eu, indústria farmacêutica, acho. Que eu acho que é o grande paradigma que a gente precisa quebrar, que a indústria farmacêutica achar que o médico será atendido como eu quero que ele seja atendido e não como ele quer. E é isso que a gente vem trabalhando e tentando moldar. Não é fácil, mas eu entendo que a gente tem caminhado para isso e buscado entender, escutar, pesquisas quase que mensal. A gente faz bastante para ver onde que a gente erra, porque só erra quem faz, mas só corrige quem quer ouvir. Perfeito. Né? Então, é um pouco disso. Acho que uma pergunta que eu nunca te fiz desde que a gente se conhece, nem ninguém do Roche, Andreas, que é assim, qual que era a dor para vocês pensarem no PJP Digital e pensar nessa estrutura de Omnichannel? Qual que era a dor de vocês? O que era? Vocês estavam percebendo que tinham rotinas fragmentadas, tinha muito departamento que não se conversava. Qual que foi a dor inicial para vocês falarem, vamos mudar isso? Isso aí sempre vai existir, né? Que é trabalhar em silos, a gente tenta diminuir, mas a principal dor e que incomodava muito, eu lembro você falou com o Bruno várias vezes, né? Que tem 20% ali que não é atendido. E aí? Como é que a gente atende? Não dá pra gente olhar para um número e falar, chega em 80%. Não, eu quero chegar em 100%. Hoje, a gente chega quase nisso, este ano. Mas a gente vinha de uma evolução de cobertura que precisava ser estruturado. Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu lembro que era mais ou menos, eu não lembro exatamente o número, mas era 40 alguma coisa, 42% ou 43%. No outro ano já virou 75%, nesse ano a gente já está com 92%, com previsão de chegar a 98% da nossa base. Cobertura do painel. Cobertura de painel médico. Do médico relevante para cada mercado. Não tem médico irrelevante. A gente não olha dessa forma. Todos os médicos são relevantes. Não importa se ele é um médico que tem 10 ou 100 pacientes. Ah, sim, mas... Se ele é um médico que não tem conexão com a minha jornada, não é que ele seja relevante. Ele não é relevante para mim porque eu não tenho um produto para atender. Mas se ele é um médico que tem oportunidade, que tem perfil de paciente, a gente vai atender ele se ele tem um paciente ou se ele tem 1000 pacientes. Sim. Talvez a forma de atendimento vai ser diferente. Talvez eu não consiga estar presente presencialmente a cada 20 dias, mas eu consigo estar presente a cada 4 meses, encontrá-lo num congresso ou fazer uma visita presencial com uma rota específica onde eu passe por todos os meus... De alguma forma, a Roche ela vai encontrar um caminho para estar presente na vida daquele médico, seja de forma digital, seja de forma presencial, e um dia a gente vai apertar a mão em algum congresso e falar, você era maior, como já falaram para mim, me parecia que no Google Meet você tinha uma aparência de ter pelo menos 1,90 m, e aí se decepcionaram com meus humildes 1,75 m. Boa. Agora, o que vocês fizeram primeiro para tudo isso? Acho que essa é uma pergunta interessante para todo mundo. Começa pelo dado... Não, começa por mudança de KPI. Não, vamos criar regra. Ou vocês tentaram um piloto e viram se funcionou ou não funcionou. Começa por onde tudo isso? Tá. Para mim, começa sempre pelo dado. Senão, se a gente não planejar bem, a gente não vai saber para onde ir.
uma boa estruturação de painel, por isso a gente conta com uma área bem robusta, estruturada, que tem bastante informação, tá? Que é liderada pelo Rodrigo lá na Roche, um cara que tem uma visão de mercado muito boa e sempre suportou e apoiou as áreas de negócio para a gente poder chegar onde precisava chegar. Então, basicamente, ele é o cara que me entrega o mapa da mina. Ó. Vamos lá, a gente tem essa oportunidade. Como você quer chegar lá? E aí entra o time de Customer Facing com o time de Omnichannel, pensando de todas as oportunidades que a gente tem de canal, como é que a gente vai. Então, quando a gente divide hoje as responsabilidades, você pega... Vamos juntar o Omnichannel, né, o time de Omnichannel com o time de estratégia. Então, a gente está muito mais posicionado no inbound, onde eu gero atração, trago para dentro de casa, qualifico e entrego para o time de campo. Quando a gente vai para o outbound, eu tenho uma limitação. A minha responsabilidade como área viabilizadora é de entregar um arsenal, seja de tecnologia, seja de conteúdo, que permita que esse cara que está no campo orquestre a operação dele. E a gente já está indo para uma estratégia de ABM. Account Based Marketing, ou seja, ele é o cara que entende todos os canais, ele sabe o que o Andréas, o Dr. Andréas quer, o que a conta dele precisa e como ele vai operar. Então, ele é o orquestrador daquela estratégia no out. Então, hoje a gente consegue ter essa visão de campo, de dados, de input de informação do time de campo e o output chegando rapidamente para a gente operar e mudando essa estratégia de forma coerente, mas também com agilidade, né? Então, para mim, dado é o principal. Não tem como fazer nenhuma operação omnichannel se você não for uma companhia data-driven. Perfeito. Você começou o podcast falando da frase que você leu na tua caneca, a minha não, ó, número 1 WhatsApp Marketing para médicos no Brasil, mas na tua frase está escrito aí, ó, na questão de não substituir e potencializar. Potencializa. Certo? Eu queria te começar por aí. O que vocês tiverem que fazer para esse time de Customer Face, o Customer Face, não sentir que o digital estava sendo um substituto nisso tudo? A primeira coisa foi, eu fui CPJP. Eu tinha a oportunidade de sentir o médico, mas também sentir o time. E mesmo com isso, a gente teve, logicamente, as pessoas que têm mais medo, as que não entendem, as que vão sempre ter um receio, as outras que vão com a gente e falam, cara, é o caminho, vamos para lá, vamos fazer isso sim. Mas o grande dificultador é a pessoa não ter medo da mudança. Porque quanto mais resistente você for à tecnologia, mais você vai sofrer e você não vai conseguir travar isso. Então, tem coisas que a gente tem a capacidade de decidir. Se eu não tenho decisão, eu posso influenciar. Se eu não posso influenciar, eu aceito e vou junto. Se não for algo ruim para mim ou ilegal. Então, acho que é um pouco disso. E a gente teve esse cuidado de como é que a gente estrutura inicialmente sem ter uma área específica, vamos entrar no Customer Facing, vamos entender como é que é esse movimento, vamos trazendo as pessoas para perto, vamos crescer o time aos poucos. Depois disso, pega tudo que foi aprendido e testado, demonstra os resultados, mostra o que veio, e aí você cria... A gente fez um roadshow e treinamos no ano passado mais de 200 pessoas. E esse roadshow agora é desdobrado para um treinamento contínuo, que é uma pessoa da minha área que toca isso, ela que lidera esse work package, esse projeto, e é um projeto que mantém a chama acesa, mostra para as pessoas qual que é o melhor caminho, explica as ferramentas. Tem mudança o tempo todo no time, então imagina, entra uma pessoa e não sabe usar a ferramenta. A gente ainda tem esses problemas, tá, PC? Não é um mar de rosas, não é uma coisa tão fácil assim, é uma operação grande, mas que quando a gente começa a se colocar no lugar das pessoas e percebe que tem muito mais para agregar na vida delas, as coisas começam a acontecer. Esse eu acho que é o ponto, né? Eu acho que você fez um post uma vez que você comentou essa questão de que a ferramenta que você coloca na mão do representante para ele fazer o omnichannel, para ele orquestrar, é um approved e-mail que nada mais é do que o VA digitalizado. Se o que ele tem para fazer o omnichannel é um approved e-mail que ele dispara, que tem o VA digitalizado, ele não vai ver aquilo como um valor agregado por médico. Concorda comigo? Agora, se você tem E nem para ele, né? Às vezes, eu nem estou pensando mais, às vezes estou pensando para ele, qual que é o valor agregado que isso está me trazendo, porque é o que a gente está colocando. Vai encher o saco do médico, entendeu? Exatamente. E outra, no final das contas, todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade da relação
com o HCP. Sim. Não é esse? O objetivo Total. final é esse, melhorar a qualidade de relação. Se ele tem, né, uma ferramenta onde ele pode, por exemplo, disparar, você falou do podcast, do áudio, né, na Marginal. Ele não teve tempo de falar do resumo do congresso do American Heart Association na visita, porque era um conteúdo muito longo e complexo. E ele tem um canal de WhatsApp para disparar o resumo áudio desse congresso, e ele fala para o médico: olha, doutor, não vou lhe poder mostrar isso hoje, mas eu vou te mandar amanhã, eu vou mandar semana que vem esse áudio, vídeo, seja lá o que for. Se ele tiver uma biblioteca de conteúdos legais para ele disparar para o médico, ele mesmo vai se convencer da utilidade da ferramenta, porque ele está ganhando pontos com o médico. Porque se ele tiver resistência, ele está sendo burro. Ninguém, né? As pessoas não são burras, né? As organizações que são burras, os sistemas de incentivo que levam a condutas é que são burros. Se ele tiver um bom material, boas ferramentas, ele vai abraçar. Sem dúvida. Agora, se é na base da pancada para ele mandar e-mail que o médico vai ficar irritado, ele não quer mandar, né? Então, é o que eu falei da orquestração. Para a pessoa saber o que orquestrar, ela precisa minimamente entender como funciona cada canal e como eu vou usar aquele canal. E o que tem lá dentro. E depois eu ter um repositório, né? Hoje a gente conta com um aplicativo onde o time de campo ele consegue ter uma visão geral de tudo que existe de conteúdo a ser replicado, tirando a parte do CRM, que ele até consegue ver lá, mas ele não pode compartilhar. Sim. Ele vai ver nesse aplicativo, então ele vai lá, eu tenho aqui uma sequência de e-mails, todos os e-mails que estão no CRM também estão na palma da mão dele. Não consigo ainda ter essa integração de disparada ali, mas ele entra pelo outro aplicativo do CRM, ele consegue mandar esse approve de e-mail de acordo com a necessidade. Então, vamos pensar no racional. Fui lá, entrei em contato contigo, marquei uma reunião, PC. Antes disso, o que eu vou fazer? Vou mandar um WhatsApp para falar: doutor, olha, tá fechado, pauta, tá confirmado nossa visita, que é o que acontece muito na autoespecialidade. Eu não estou falando de primary care, porque aí já é um movimento diferente. Sim. Mas na autoespecialidade a gente tem essa relação com o médico de mais tempo, de maior previsibilidade. Beleza, fui lá, fiz a minha visita, falei do assunto X, Y, Z e fico, logicamente, às vezes vai ter uma pendência de eu mandar um approve de e-mail, vai ter uma pendência de eu mandar algum conteúdo no WhatsApp, ou pegar um link lá do Diálogo Roche, compartilhar, ou até mesmo de solicitar ao meu time de informações médicas algum estudo que não esteja disponível e esse time de informações médicas entrará em contato com o médico. Como é que eu vou fazer isso? Através do meu CRM. Depois vai ser através do Gmail, padrão, e-mail padrão da empresa, porque não tem nada estruturado. Então, percebe que eu preciso ter o arsenal de ferramenta necessária para eu orquestrar conforme a necessidade do meu cliente. Então, se eu como marketing, não permitir que o meu time orquestre, eu falhei. Aí não foi o time de Customer Face. Agora, se houve todos os materiais que estão lá, e mesmo assim meu time também não usou, eu falhei também, porque eu não dei a visibilidade necessária para que ele pudesse operar. Então eu tenho que garantir o conteúdo lá e eu tenho que garantir também a visibilidade e que esse time seja orquestrado. Dali para frente, logicamente, é uma responsabilidade do time que está no campo operá-lo. Mas se não, por que não? Então, veja que o time que está na estratégia, ele precisa suportar o time de campo, não ao contrário. Então, as áreas são viabilizadoras. A gente trabalha para que esse time de campo trabalhe e traga, né, a demanda e faça cada um no seu quadrado, mas quando você olha, é uma engrenagem, é um motor, cada um tem sua função. E é esse ponto que você traz de ter a ferramenta necessária, de ter ferramenta que facilite a vida do time de campo a operar, a orquestrar o Omnichannel, ela é fundamental. Até então, quando a gente não tinha o sistema, né, a gente usa o PitView lá, é uma ferramenta alemã, a gente tinha maior dificuldade de orquestrar, porque as pessoas não sabiam onde estavam as coisas, aonde que eu tenho e-mail marketing, eu tenho WhatsApp para isso, aí ficava aquela coisa, o fulano de tal não está usando e a gente está produzindo um monte de conteúdo. Cara, o conteúdo não chegar no campo, a gente não tem conteúdo, a verdade é essa, não é que eu produzi que chegou, né? Então essa é a diferença, é igual medicamento, acesso só acontece quando o medicamento é infundido, até então a lógica é a mesma, o conteúdo só vai ser usado quando o time de campo entender que tem, e para isso você precisa garantir as ferramentas ideais, um treinamento perfeito e pessoas sabendo como operar.
Você estava falando de orquestração. Na conversa, a gente estava conversando antes de entrar aqui no podcast, você estava falando de, poxa, passa por uma base pré-qualificada, aí a gente tem análise de dados, aí tem WhatsApp, tem telefone, tem LinkedIn, tem visita, etc. Minha pergunta é sempre assim, o que vocês fazem real, assim, na prática, para transformar isso numa orquestração e não simplesmente numa sequência de disparo? Eu tenho tudo isso, eu vou fazendo uma sequência de disparo. E-mail, depois um WhatsApp, depois mando o cara ligar, depois mando visitar, e aí eu repito isso de novo nessa mesma ordem para o cara no ciclo que vem, e aí eu inverto. O que vocês têm feito para entender essa jornada de relacionamento? Primeira coisa é o treinamento, o time entender como é que isso funciona, e não dá. A gente até sugere alguns fluxos de cadência, mas ele é muito mais explicativo, porque no final das contas você está lidando com dois humanos. Então, eu tenho um fluxo de 15 dias, vamos pensar numa sprint de conexão, de ampliação de painel de 15 dias. Eu defini que ele vai passar por todos os canais e no 15º dia ele vai dar uma segurada e vai parar de chamar, um exemplo. Quem disse que para toda a base ele vai percorrer todos os canais? Talvez contigo ele te manda o WhatsApp, você responda. Talvez com você não responda, ele te manda e-mail, você não responda, ele te liga e você não responda. Ele vai lá no LinkedIn e fala: Oi, André, tudo bem? Eu sou o Pedro da Roche, blá, 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 blá. Ele fala: Oi, e aí? Então é vivo, não tem receita de bolo não. Eu não tenho como te responder isso. Agora, existem ferramentas que conectadas facilitam a vida do profissional. E aí, ações como o NBA, uma melhor ação de visita, sugestão de conteúdo. Então, o meu médico que está dentro do meu canal, dentro do meu site, né, do Diálogo Roche, assistindo, vendo os materiais, qual que é o comportamento dele? O que ele mais está vendo? E isso o meu sistema captura todas essas informações e traz para o time, né, uma sugestão de ação. Então, envie para o Dr. Paulo conteúdo XYZ, porque ele está consumindo mais isso. Então, existe essa possibilidade hoje nos CRMs, a gente está implantando isso agora, tá? Não é uma coisa que a gente já usa, a gente vem em fase de teste, mas isso já auxilia demais o time de campo, porque pensa, o cara tem 100 médicos. Ele não vai conseguir dar atenção para tudo sem tecnologia. Perfeito. Então, se o médico está consumindo mais, se o médico está consumindo menos, se ele está interagindo mais ou menos, se os insights que ele está lançando no sistema, eles são coerentes, isso está trazendo valor para dentro da companhia, esses conteúdos serão produzidos mediante ao que o time de campo imputa, mediante ao que o médico busca nas nossas plataformas de inbound, e com isso a gente consegue garantir não só o atendimento à necessidade do médico, mas também uma robustez operacional para o time de campo de forma estruturada. Então, é isso. Vou trazer um dado fresquinho agora, André, hoje do IQVIA World Review, para a gente discutir esse tema. 2 dados. Primeiro dado que eles apresentaram para a gente é 3/4 das empresas já utilizam o WhatsApp na interação com médicos. Segundo dado, tá? Quando a gente olha principais canais utilizados pelos médicos para se comunicar com a indústria. Primeiro lugar, visita do representante presencial. Segundo lugar, eventos científicos. Terceiro lugar, WhatsApp. Como que vocês têm enxergado o WhatsApp, que eu brinco que é a internet brasileira? Total, a gente tem quase 150 milhões de usuários ativos no WhatsApp. Então, a gente... primeiro, eu brinco que Omnichannel é presencial, mais o WhatsApp, mais o resto. Exato. O evento é uma interação presencial, né? Ele é uma interação presencial. Sim. Você tem o Google Meet, que facilita, principalmente no nosso caso, o Brasil é continental, equipe alta especialidade, então você tem uma equipe menor, você não está na primary. Então, a gente opera face-to-face, presencial e digital, e facilita demais. Hoje em dia, a gente não tem mais esse problema do não quero o Google Meet. É raro isso acontecer. Tenho cases aqui de uma representante que está numa conta gigante, um dos maiores centros oncológicos do Brasil e do mundo, e ela tem visita de 2 a 3 visitas de Google Meet por semana. Parece pouco quando você fala, mas o meu representante ele visita 4 por dia. Tá, meu amigo, beleza, mas quanto tempo tem uma visita face-to-face? Então as coisas estão caminhando para isso e os médicos estão percebendo que sim, tem valor, a qualidade é tão boa quanto. E o que eu tenho percebido é que na visita de Google Meet, o aprofundamento científico é até maior. Tá? Eles questionam mais, vão mais a fundo.
Sem dúvida. Mas considerando esse ponto do WhatsApp, primeiro, executivo da indústria farmacêutica que não acredita em WhatsApp, amigo, se preocupe, porque não sei até quando, né? Não existe mais essa possibilidade. O WhatsApp, ele não... Acho que foi em 2021 que o Sindus Pharma, junto com o WhatsApp, eles definiram uma política e ali se quebrou por total esse tabu. Na Rocha a gente conseguiu... ainda tem algumas discussões, de vez em quando eu pergunto por que a gente está discutindo sobre o WhatsApp novamente, porque... não, tá tudo bem. Porque não tem mais o que fazer. Se eu te perguntar quantas vezes você usou o WhatsApp hoje, é muito mais que qualquer outro canal. Então ele deixa de ser simplesmente um sistema de mensagem, ele passa a ser literalmente uma rede social, ele está caminhando para cada vez mais isso, porque ele está mudando até a estrutura, que não é mais com número, né? Sim. Para facilitar até essas conexões. Então, gente, não tem mais discussão. Entrar numa mesa onde a gente vai discutir se o WhatsApp é importante para uma operação omnichannel, eu acho que a gente está perdendo tempo na mesa e deveria estar pensando como é que a gente implementa e não se ele é importante. Muita da resistência surge de uma lembrança histórica que as pessoas têm da época da pandemia, que na época o WhatsApp era usado pelo representante de forma descentralizada, ele escrevia o que ele queria, não havia um controle central, não havia mensagens pré-aprovadas, então as áreas de compliance se apavoraram e falaram assim, não, eu estou documentando afirmações, né, em nome do laboratório que não foram pré-aprovadas. Mas os sistemas de disparo massivo via WhatsApp Business API não são assim, né? Você tem um aplicativo aqui do lado do laboratório, onde você tem mensagens pré-aprovadas, fluxos automatizados, que na API vira WhatsApp. Para o médico é WhatsApp. Mas o que você está disparando não é mensagem WhatsApp, né? São fluxos aprovados tal qual um e-mail aprovado. Então é bem diferente dessa comunicação WhatsApp da época. Não é uma comunicação descentralizada, livre de aprovação e sem estratégia. A gente tem os dois. Sem métrica, né? Hoje a gente opera com os dois. A gente acredita que o PJP, né, o nosso representante, junto com o médico, ele tem que ter um ambiente onde eles possam conversar de uma maneira fluida e com total liberdade. Claro que ele tem um guideline de como operar, assim como ele tem a fluidez de um Gmail, né? Qual que é a diferença do WhatsApp para o Gmail? Quem garante que não vai ter nenhum vazamento de informação de um Gmail? Gente, peraí, é um canal como qualquer outro. Sim. A diferença é a capacidade de disseminação do conteúdo do WhatsApp. Então a gente precisa ter só um pouco de cuidado. Agora, existem políticas para isso. Feriu a política, será penalizado. Quando você fala de um fluxo automático de WhatsApp, a gente está falando do ABA, que é o API, conectado ao CRM, ali, para mim, é o mais complexo de todos, onde você tem que ter um maior nível de cuidado. Então, existem estratégias específicas para você operar. Então, ter uma boa estratégia para aquele canal, desenvolver os templates corretos, saber exatamente o que você quer com aquele canal, ele é super importante. A gente está em implementação disso na Rocha. Existem empresas que já operam isso para indústrias que não têm essa capacidade, porque não é fácil. Então, se você está querendo fazer isso, estuda, pensa, e se perceber que você não tem a maturidade necessária, procura alguém que saiba. Mas não é proibido. Não é proibido. Porque tem muita gente não acha que é deveria. proibido. Não é proibido. Não, Já não tá, isso está dentro da política do WhatsApp. O único que você não pode é negociar drogas, medicamentos. Lógico. Por lá. Então, vou fazer um atendimento, eu vou discutir preço, discutir desconto. Isso realmente não pode. Isso aí também surgiu na pandemia, que as farmácias começaram a disparar WhatsApp massivo com descontos, promoções para consumidor final. O que você não pode é falar com o consumidor final e fazer promoção de medicamento, mas por profissional não tem problema. Sim, mas aí o que eu penso você tem sim a operação do WhatsApp Personal ou Business App, que não é o ABA, que o nosso representante, o nosso PJP, ele tem a opção de usar, e a gente usa bastante, inclusive o PitView, que é o nosso repositório, ele compartilha conteúdos, né, por lá, pelo WhatsApp, mas é um conteúdo que está gerenciado. Então eu sei o que. Agora, o que ele escreve com o médico é uma responsabilidade dele. Ele foi treinado para isso, ele tem todos os treinamentos de compliance, ele sabe até onde ele pode ir. Só que você não tem métrica. Não tem problema. Minha métrica principal é movimento. Sair de A para B. Cresci de A para B. Isso para mim é o mais importante. Se a gente ficar gerenciando volume, sabe o que vai acontecer? Nada.
Porque não importa se eu tenho 1 milhão de disparos de e-mail. O que importa é se o meu e-mail ele responde ao médico. Se eu tenho uma boa taxa de abertura, se eu tenho um CTRO interessante, se esses e-mails eles são depois trabalhados pelo meu time de campo, entendendo quem abriu, conversando com o médico, vendo se isso... Então, sabe, não é sobre ter mais volume, é sobre ter atividades efetivas. Coisas que realmente... Resultados. É resultado efetivo. E resultado efetivo não necessariamente é um maior disparo, uma maior taxa de abertura. E sim, o time está engajado, o teu médico sabendo quem é você, conectado com a marca. Se ele pensar jornada tal, doença tal, Roche. Sabe? E sempre igual ou melhor do que o meu concorrente. Se for pior, não quero que prescreva. Boa. Então, essa é a visão que a Roche tem. Que esse nível de responsabilidade da companhia ela é muito estruturada e ela garante que o médico também vai ter essa flexibilidade de discutir com o PJP dele, discutir com os nossos profissionais de uma maneira autônoma, sem que a gente fique lá olhando o tempo inteiro. A gente não precisa disso, a gente confia nas pessoas que trabalham com a gente. Boa. Ó, vocês viram que essa conversa ia longe, a gente tá chegando no final. Eu tenho 3 perguntinhas finais. Uma, tô super curioso para você contar para todo mundo aqui, contar um pouquinho sobre o seu IA Content Factory. O que é esse projeto? O que você já pode contar pra gente de números? Já tem números? Como é que tá isso? Conta primeiro o que é o IA Content Factory. Cara, isso aí não é um projeto meu, tá? É um projeto do time que eu lidero hoje. Tá? Então, dá aqui os parabéns pro Rodrigo e pra Luísa por terem tido a ousadia de construir um MVP tão robusto. Tanto é que esse projeto ele vai ser escalado, ele vai ser construído como um sistema agora. Mas, basicamente... Hoje, a indústria, de forma geral, a gente gasta muito dinheiro, né, com criação de conteúdo. E tempo, né? O Content Factory, ele veio para provar... Você está falando de conteúdo pro médico, é isso? Só para a gente conteúdo entender. Pro médico, card geral. de WhatsApp, e-mail, são templates. Então, coisas que a gente já vem trabalhando e que a gente levaria alguns dias para construir com uma agência... Mas são possíveis completamente, são rotineiros, sabe? Card de WhatsApp de um evento. Exato, já tem um template padrão que muda a informação que está ali dentro. Sim. E a ideia veio, como é que eu uso a inteligência artificial, e aí veio muito também do movimento que a Roche fez de treinar o time, a gente criou um movimento global chamado Everyday AI. Então a Roche hoje ela tem três inteligência artificial operando. Foi agora, recente, saiu na Forbes um dos maiores investimentos em inteligência artificial. Legal. Mas isso vem um movimento de letramento. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Então, hoje a gente usa Gemini e Notebook LM, e esse time está capacitado. E aí veio o insight. Pô, será que não dá? E deu. E a gente testou, fez um MVP. Até hoje, dentro do ano de 26, a gente já teve aí um resultado... de quase 120 mil reais que nós deixamos de gastar com a agência. É um potencial. Ainda é pequenininho. Sim. A gente está falando de 100 e poucas, quase 200 peças, mas para o universo que a gente faz, isso ainda é pouco. Mas agora a gente escala e a gente tem certeza de que o investimento que vai ser feito no desenvolvimento do Content Factory 2.0, ele é real e necessário e ele vai garantir um resultado operacional e financeiro para a companhia. Então, se eu vou lançar uma campanha com uma agência, eu demoraria em média 7 dias para ter entre briefing, produção, entrega e a aprovação. Hoje eu faço isso com o Content Factory em 2 horas e meia. Puta, maravilhoso. Tá. Uma semana é porque funcionava muito bem lá, porque trabalhar com a agência uma semana... Isso é maravilhoso. Muito bom. Legal. É sensacional, mas vem a IA ajudando a gente. Sim. Então, primeira coisa, hoje eu estava conversando com o meu chefe, a gente estava falando como é que a gente move agora a IA resolvendo os problemas, mas a gente sabendo exatamente os problemas que a gente quer resolver com a IA. Que é o grande movimento que toda a indústria precisaria fazer, porque todo mundo quer mexer com IA, todo mundo quer usar, mas usar como? Usar para quê? Qual que é o projeto que precisa ser desenvolvido e que a gente vai conseguir literalmente endereçar para uma solução? A gente conseguiu fazer isso, esse é o Content Factory. Tem um outro também, que é um roleplay para treinamento, que a gente também está em desenvolvimento. Foi feito no ano passado um teste, um MVP, tem uma empresa com o Notebook LM. E agora a gente pega esse material todo que foi desenvolvido no Notebook LM, a gente tem 50% pronto, isso diminui meu custo de desenvolvimento, porque eu já sei o que eu quero, os prompts já estão estabelecidos, a base de conhecimento está estruturada, o contexto já tem, agora a empresa pega, modela e cria um sistema para ser desenvolvido. Então,
Isso é a ideia. Parabéns. IA ajudando, não atrapalhando. Tem gente que pode ajudar nisso, né? Você pode conhecer. Talvez você consiga fazer in-house tão bem quanto, ou melhor, mas talvez dê para acelerar. A gente hoje está contratando uma startup para desenvolver, mas toda a parte de MVP foi feita internamente pelo próprio time. Legal. Usando Gemini e Notebook LM. Testou, modelou, entendeu que realmente tem potencial, agora a gente investe, gasta o mínimo possível, porque toda a base de conhecimento está estruturada. Então, um desenvolvimento que levaria aí 6 meses para fazer, a gente faz em 2 meses agora. Muito mais rápido. Muito bom. Já sabe o quê? Penúltima pergunta. Olhando agora para os seus superiores, Pedro, como é que fazer para eles embarcarem em tudo isso? O que vocês estão fazendo para a liderança não enxergar só o número de quanto custo ou de investimento e realmente aceitar tudo isso? É que é complicado falar. Eu tô na Roche desde 2009, né? E a Roche é uma empresa que ela fomenta isso. Então eu não posso falar que os meus gestores, eu precisei convencê-los, né? Porque eles já estão convencidos disso. Então a Lorice, o Bruno, que são, né, a Lorice, presidente da companhia, o Bruno, que foi meu gestor na época que eu estava no Customer Facing, hoje o Ricardo, que é o meu gestor na estrutura de Business Solution. Isso não é um tema que se discute sobre é necessário ou não é necessário. Isso aí é a visão de futuro da empresa, está dentro da agenda da companhia. Mas assim, eu já falei até um pouco aqui, o gestor que não entende que a tecnologia veio para somar e que o RAP ele não vai ser substituído e sim potencializado, talvez ele tenha um grande problema em se posicionar ou se manter vivo no mercado que está por vir. Principalmente que a gente já enxerga, tem esses dados de 85% de nativos digitais, só para a gente olhar para o comportamento da nossa família. Tenho uma filha de 12 anos. Recentemente eu cheguei em casa, ela falou, pai, senta aí. E ela foi me apresentar o trabalhinho da escola dela. Eu falei, vai apresentar uma cartolina, que nem eu chegava na faculdade, na escola para fazer cartolina. Não. Ela abriu o Canva, abriu a apresentação dela. Eu falei, pô, legal, filho, que bom. Aprendeu na escola? Tá de sacanagem, né, pai? Aquele jeito carioca, tá de sacanagem, né, pai? Eu falei, mas como assim? Não, aprendi sozinho. A escola não vai me ensinar isso, não. Isso eu fiz. Você gostou? Storytelling perfeito, construção estruturada. Então é isso, gente. Não tem mais para onde fugir. Então realmente, eu não posso te falar como eu convenci. É claro que, assim, em dados momentos, você precisa ter uma visão de futuro, estruturar uma apresentação, ter uma discussão real, ter um ambiente propício à discordância, né? O gestor precisa ter isso, eu tenho isso com o meu time, e os meus gestores tiveram isso comigo. Então, algumas coisas eles também não concordam comigo, mas eles acreditam. Então, se eu, como gestor, não acredito ou não entendo, talvez eu tenha um problema até mesmo em liderar no futuro um time cada vez mais digital. Então, essa é a dica que eu daria para quem está na gestão, e o agradecimento a ter tido também esse ambiente propício à disrupção dentro da companhia, que é uma agenda dela, né? Até 2028 a gente tem uma agenda disruptiva de transformação digital, de omnicanalidade e desse movimento que a Roche já vem fazendo há bastante tempo, e por isso que ela está na vanguarda sempre de tudo que ela movimenta. Boa. Para encerrar, as pessoas que estão nos ouvindo agora, de marketing, comercial, digital, omnichannel, estão escutando esse episódio, estão falando assim, tá bom, segunda-feira, por onde eu começo? E aí, Pedro, qual que é a dica que você dá? Por onde eles começam? Qual que é esse manual de segunda-feira do Pedro? Tá, primeira coisa, você diz para estruturar uma operação como essa? Isso. Tá, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse numa companhia que não tem nada do que eu tenho hoje, é entender qual que é o apetite da liderança sênior. Tá. Depois avaliar o time que eu tenho. Às vezes o problema não é a quantidade de pessoas, e sim as pessoas certas. Na grande maioria das vezes é isso. Não é volume, e sim quem. Depois é olhar qual que é minha capacidade de investimento, porque também não é baixo. Você tem um CRM estruturado, campanhas de marketing bem feitas, boas agências, isso vai requer também um certo investimento financeiro, e não só de pessoas, né, mas o investimento financeiro é importante. E aí começar a testar. Começa pequeno, não começa grande, não queira atender todos os canais, vai pelo básico. Cara, garanta que o teu time de campo vai ter o mínimo necessário, ou seja, um bom VA promocional, não VA científico, cheio de dados, um monte de coisa, um monte de informação. Se precisar, ele tem que ter.
Tá lá. Então você tem um VA científico, um slide deck feito pela área médica, desdobrado num VA mais promocional, uma coisa mais leve para uma operação de campo, mas que ele tenha também a possibilidade de, se eu precisar de um dado mais robusto e estruturado, eu tenho onde consultar. Então, o básico bem feito. Dali, vai para uma coisa mais simples, que é um e-mail, garantindo que esse cara de campo ele tenha a ancoragem na mensagem que ele passou, pelo menos o básico. Depois você começa no WhatsApp, depois você monta uma estratégia de inbound marketing para capturar mais e atrair mais, entender movimento. Então, é um caminho que é baby steps. Não adianta eu chegar e querer ter tudo de uma vez. Essa ansiedade, eu passei por essa ansiedade no início, então eu queria ter muita coisa e depois eu vi que não ia funcionar tão bem. Então, o meu conselho seria isso. Entender o apetite, qual o budget, qual a estrutura que eu tenho, se eu tenho as pessoas certas, e aí sim eu começo pequenininho, modelando, pegando jornadas menores, onde o impacto vai ser mais fácil de medir, né? E não esquecer que no fim das contas nós estamos em empresas que precisam gerar receita e tem que ter roda. Tem toda a nossa estrutura, toda a importância do médico, do farmacêutico, mas a empresa precisa perceber que esse esforço gerado internamente, ele se traduziu em mais acesso. Então, tem que estar conectado. O marketing tem que estar conectado ao business, e esse business ele é uma roda só, uma engrenagem só. Perfeito. André, você quer colocar alguma coisa aqui para a gente encerrar? Não? Achei interessante ele começar pelo apetite do senior manager, porque se não tiver isso é bem complicado. Né? Se ele não tiver o apetite, você tem que gerar ele, porque a equipe olha para cima, né? Vamos ou não vamos, né? Então, é o tone of the top. Não é que vai ser goela abaixo, mas minimamente você tem que ter um sponsor para trabalhar com você. Sim. Se não tiver, vai ser perda de tempo talvez e energia. Você tenha que considerar uma troca de empresa, né? Porque se uma empresa nessa altura do campeonato não tiver entendido isso nos níveis mais sênior, está atrasado. Acredito que a maioria já entendeu, talvez não sabe como, né? Não sabe o como ou o trabalho que dá. Mas assim, não tem mais como discutir algo indiscutível sobre tecnologia. Qualquer lugar que ele for, se ele olhar para ele mesmo, o comportamento da família dele, já vai perceber que ou vai ou vai. Né? Então é isso. Maravilha. Pedro, queria... Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Olha, hoje a gente falou com o Pedro, que está Head de Omnichannel Strategy na Roche. Ele que deu essa aula para a gente hoje aqui, esse mini MBA. Né? Sobre tudo que está acontecendo na Roche. E este aqui que vocês estão ouvindo é o DigitaICast, o podcast de Dr. Hub. Eu estou aqui com o fundador, o Andrés, na qual a gente discute o que realmente impacta no sistema e na transformação digital da indústria farmacêutica. A ideia aqui é sempre essa, é a gente sair do discurso. E o meu convite a vocês é: se esse episódio tocou você, ou você sabe que esse episódio vai ajudar muito alguém, o teu colega, o teu amigo, o teu chefe, compartilha o episódio, manda para eles e fala: você tem que ouvir isso aqui. E eu tenho uma pergunta para vocês aqui. No final desse episódio, como é que vocês responderiam isso? O modelo de Omnichannel funciona, né? Esse projeto de Omnichannel para vocês funciona como? Só quando ele é tratado como um projeto de canal ou não? Quando ele é tratado como um projeto operacional de mudança total da empresa? E aí? Qual que é a tua resposta? Até o próximo episódio. Obrigado a todos. É o número 2 de vários que nós queremos ter. Fiquem com a gente e, se quiserem aprofundar algum desses pontos, procurem a gente. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.